Fala aí, meus guris! Como vocês estão? Hoje tem obrinha nova no canal. Acho que não tem nenhuma nesse estilo. Como é meio novo, estou escrevendo aos poucos. Então, quem quiser continuação, já sabe. Deixa aquele like e se inscreva no canal. Também quem puder hypa o vídeo, isso ajuda demais. E se esse vídeo bater 300 likes, lanço a parte 2. Sem enrolação, vamos dali. Silêncio, frio, trevas. As correntes de obsidiana começaram a rachar. De dentro do altar subterrâneo, uma respiração fraca ecoou pela primeira vez em 1000 anos. Está acordando? Murmurou uma voz feminina. A última runa do selo brilhou e se apagou. O corpo pálido de Azel Nightfallen caiu sobre a pedra fria. Seus cabelos brancos estavam cobertos de poeira e sangue seco. Seus olhos âmbar, antes temidos por clãs humanos e demoníacos, mal conseguiam se manter abertos. Você ainda vive, disse a cultivadora ajoelhada à sua frente. Ela tocou o peito dele, inserindo um fio de ki. O corpo todo de Azel tremeu. Os meridianos estavam destruídos, literalmente convertidos em cinzas espirituais. Umbra Eternum. O mundo acredita que você foi esquecido. Ela sussurrou. Prove que estavam errados. Sem dizer mais nada, ela o envolveu em seu manto e desapareceu. Meses depois, região montanhosa de linha e neve caía suavemente sobre um casebre velho, isolado entre pinheiros escuros. Dentro dele, deitado em uma cama improvisada com peles, Azel abriu os olhos. O teto era de madeira velha. Havia cheiro de fumaça e ervas queimadas. A dor percorreu cada parte do corpo assim que tentou se mover. Seus dedos tremeram. Nem uma partícula de ki. Nada. Então, é isso. De Imperador das Sombras a um mortal quebrado. Ele tentou rir, mas o som saiu como tosse e sangue. Uma voz ecoou fraca dentro de sua mente. Sistema Nexus reinicializando, os olhos âmbar se arregalaram. Analisando o corpo do hospedeiro, resultado, meridianos destruídos, núcleo espiritual inexistente, ki interno, 0. Sugerindo reconstrução manual dos canais energéticos. Recursos necessários, ervas de grau baixo, concentração extrema e dor. Azel fechou os olhos. Ainda estou vivo. Então, ainda posso reconstruir. Lentamente, sentou-se. A dor queimava como lâminas por dentro, mas seus olhos não tremiam. Do lado de fora, o vento uivava pelas montanhas. Nenhum cultivador sabia que o pesadelo de 1000 anos atrás havia despertado. Mas ele sabia, e sussurrou para si mesmo. Eu voltarei, clã Umbra Eternum renascerá, e todos que me traíram irão sangrar. O frio da montanha atravessava as paredes da cabana. Azel permaneceu sentado sobre o chão de madeira, as pernas cruzadas, a respiração lenta. A dor no peito ainda pulsava, mas ele já conseguia manter o corpo ereto sem desmaiar. O Nexus ecoou outra vez em sua mente, mais claro do que antes. Início da reconstrução dos meridianos requer fluxo mínimo de ki externo. Recomendado absorver energia natural e guiá-la manualmente pelos canais rompidos. Azel inspirou lentamente. O ar frio queimou seus pulmões. Não havia ki dentro de si. Precisava capturar o do mundo. Pressionou 2 dedos no pulso esquerdo, local onde antes fluía o primeiro canal espiritual. Forçou a respiração a se tornar profunda e constante. A mente ficou vazia. Aos poucos, partículas silenciosas do ki do ambiente se moveram como poeira flutuando ao nascer do sol. Quando tocaram sua pele, ele sentiu a mesma dor de lâmina quente em carne aberta, mas não recuou. Guiou cada traço de energia para o interior do corpo. O ki percorreu caminhos inexistentes, rompendo cicatrizes internas. Um estalo surdo percorreu o peito. Sangue escorreu pelo canto dos lábios. Ainda assim, continuou. Meridiano do pulmão, 2% restaurado. Anunciou a voz, neutra, sem emoção. Azel apenas respirou mais uma vez, o suor frio descendo pelo rosto. O céu estava cinzento quando ele deixou a cabana pela primeira vez. Usava a mesma túnica preta, agora amarrada com cordas de linho que encontrou ali. O corpo ainda era frágil, mas firme o bastante para caminhar sem cair. As árvores da floresta se erguiam altas, cobertas de musgo. Ele desceu por uma trilha de pedras úmidas até encontrar uma nascente que corria entre as rochas. Ajoelhou-se. A água refletiu seu rosto. Pálido, magro, os olhos âmbar ainda com o brilho de alguém que não havia desistido. Preciso de ervas. Metade da reconstrução depende de resistir à dor. A outra metade depende de ingredientes. O Nexus respondeu sem ser chamado. Lista de materiais encontrados nos arredores. Raiz de lírio carmesim, musgo da serpente fria, folha de lótus de gelo, todas de nível mortal. Ele atravessou o riacho e começou a colher. As mãos tremiam, não de medo, mas de fraqueza física. Ainda assim, uma por uma, as pequenas plantas foram sendo guardadas num saco de pano improvisado. Mais tarde, o som distante de martelos e vozes chamou sua atenção. Do alto de uma colina, observou o vilarejo abaixo.
Casas de madeira, chaminés soltas, camponeses carregando cestos, nada lembrava os antigos salões do clã Umbra Eternum. Desceu apenas o suficiente para se aproximar de um vendedor de ervas simples. Entregou algumas moedas deixadas pela cultivadora desconhecida. Vai querer algo mais forte para a febre ou só isso? Perguntou o homem, sem olhar para ele. Azel pegou pequenos pedaços de raiz seca e curvou a cabeça em agradecimento silencioso. Não disse nada. Não queria ser lembrado. Retornou à cabana antes do pôr do sol. No interior da cabana, acendeu o fogo com gravetos. Triturou as ervas em uma tigela de pedra. Misturou com a água da nascente e bebeu de uma vez só. O líquido queimou a garganta. Logo depois, os meridianos começaram a pulsar. Sentou na posição de cultivo novamente. As dores voltaram, agudas, constantes. O ki do mundo se acumulou como tempestade. Ele guiou a energia pelo corpo, costurando os meridianos despedaçados, canal por canal. O cheiro de sangue se misturou ao da fumaça. As unhas cravadas no chão de madeira deixaram marcas fundas. Meridiano do pulmão, 27% restaurado. Meridiano do coração, 11% restaurado. Os olhos âmbar permaneceram fechados. O corpo tremia, mas ele não parou. O fogo continuou ardendo. A noite caiu sem som. O fogo da lareira já havia se apagado quando Azel abriu os olhos. O céu, além da única janela, estava cinzento, prenúncio de chuva. O corpo inteiro doía, mas pela primeira vez desde que despertara, havia silêncio dentro dele. O que antes se dissipava, agora permanecia. Fraco, mas estável. Ele levou a mão ao peito. Sentiu a energia circular lentamente pelos canais restaurados. Diagnóstico: meridianos principais com fluxo mínimo estável. O corpo é novamente capaz de absorver Ki. Não respondeu. Apenas se ergueu devagar, prendendo a respiração para ignorar as pontadas internas. Sobre a mesa improvisada, restavam poucas ervas. Ele separou tudo com precisão. Raízes, musgos, folhas, triturou fervendo com água do riacho. O líquido escureceu, exalando um cheiro amargo. Bebeu sem hesitar. O calor percorreu a garganta, descendo até o estômago e então explodindo pelos meridianos. Dessa vez, o corpo resistiu melhor. Azel fechou os olhos e conduziu o Ki para o Dantian inferior, a região abaixo do umbigo, onde o núcleo espiritual se formava. Dentro dele, gotas de Ki condensado começaram a se reunir como poeira de luz. Era pouco. Quase nada comparado ao passado, mas representava um começo. A chuva fina caiu pela manhã. O ar estava úmido, a floresta coberta de neblina. Azel caminhou até a margem do rio, lavando o sangue seco das mãos. A água estava gelada. Ainda assim, sentia o corpo mais firme, a respiração menos pesada. Enquanto recolhia mais plantas aquáticas, o Nexus falou novamente. Para a reconstrução completa dos meridianos, será necessário adquirir jade espiritual ou pelo menos ervas de segundo grau. Recursos financeiros atuais insuficientes. Azel permaneceu em silêncio. Depois respondeu com a voz baixa e áspera pelo desuso. Trabalhar antes de cultivar. Guardou as plantas e desceu em direção ao vilarejo. A vida cotidiana fluía sem notar sua presença. Mulheres lavavam roupas no rio, lenhadores empilhavam troncos, crianças corriam entre as cabanas de madeira. Um cheiro de pão assado vinha de uma forja improvisada. Azel entrou discretamente na pequena tenda de um herbalista. Colocou sobre a mesa algumas ervas raras que havia colhido, raízes de lótus de gelo e musgo da serpente. O homem levantou as sobrancelhas. Isso cresce apenas perto das águas do norte. Como conseguiu? Azel apenas estendeu a mão, aguardando o pagamento. O herbalista hesitou por um segundo e entregou algumas moedas de cobre e prata. Com esse dinheiro, ele comprou bandagens, sal grosso e uma bolsa de viagem de couro. Ninguém perguntou seu nome. Voltou para a floresta enquanto o céu começava a clarear. Dentro da cabana, fechou a porta, largou os objetos no canto, sentou-se outra vez sobre o chão de madeira. Queimou uma das ervas recém-compradas, a fumaça preenchendo o ar com um aroma adstringente. Inspirou lentamente, guiando o Ki acumulado para refinar a primeira gota de energia pura no Dantian. O Nexus registrou. Primeira gota de Ki líquido formada. Cultivo atual, início do estágio de refinamento do corpo. Os olhos âmbar se abriram. O olhar não expressava satisfação, apenas confirmação. Pegou uma pequena faca de ferro comprada no vilarejo. Observou a lâmina. Agora, posso suportar treino físico outra vez. Empunhou a faca com firmeza, executando um movimento simples. Corte, giro, recuo, cada gesto doía, mas o corpo se acostumava. Lá fora, a chuva cessou. E o dia seguiu como se nada no mundo tivesse mudado. A luz cinzenta da manhã atravessava a fresta da janela. Azel finalizava mais uma sessão de cultivo.
O Ki circulava de forma lenta, mas constante, sem romper os meridianos dessa vez. Suor escorria pela nuca, a respiração ainda pesada. Guardou as ervas restantes, amarrou a bolsa de couro ao ombro e saiu da cabana. A floresta estava úmida após a chuva da noite. O vapor subia das pedras e o som do rio próximo se misturava ao canto distante de corvos. Ele caminhava com passos silenciosos, cada dia ia mais longe, procurando ervas que pudessem acelerar a restauração de seu corpo. Foi então que ouviu galhos quebrando, passos irregulares, respiração ofegante. Atrás de um grupo de pinheiros, um homem cambaleava, segurando o ombro encharcado de sangue. Um caçador. O arco pendia das costas, quebrado ao meio. Ao perceber Azel, tentou erguer a faca, mais por reflexo do que por ameaça. Não, se aproxime, murmurou, mal conseguindo ficar de pé. Azel não respondeu. Apenas se ajoelhou ao lado dele, arrancou um pedaço de tecido da própria túnica e pressionou no ferimento. Foi uma fera? Perguntou com voz baixa. Não, o homem engoliu seco. Aldeões do sul. Clã marcial veio cobrar impostos. Quem não tinha prata, perdeu mais que moedas. Os dedos do caçador tremiam. Azel continuou tratando o ombro com movimentos precisos. Por que não foi ao vilarejo? Se me virem sangrando, vão achar que trouxe problema. Prefiro morrer na mata do que ser arrastado pela guarda. Silêncio. O caçador observou os olhos âmbar por um instante. Não viu pena, apenas firmeza. Sua vida está segura, disse Azel. Levante quando a dor permitir. Deixou ao lado dele um frasco de vidro com líquido esverdeado, uma das poções básicas que preparava para si. O homem abriu a boca para perguntar quem ele era, mas Azel já caminhava de volta para a trilha. Tarde, de volta à cabana, ao retornar, espalhou sobre a mesa pedaços de raízes secas, folhas de lótus e pedras de baixa qualidade de essência. Misturou tudo no pilão de pedra. O Nexus analisava cada movimento. Combinação eficiente, ingredientes suficientes para restaurar meridianos do fígado e estômago. Azel bebeu a mistura. Sentou-se. As chamas da lareira refletiram no dourado de seus olhos. Dentro do corpo, o Ki começou a se acumular. O Dantian se expandiu levemente. Os canais espirituais ardiam, mas não se rompiam. Meridianos restaurados, 38%. Cultivo estável. Ele abriu os olhos após horas de meditação. O vento noturno balançava a porta. Ao lado da cabana, apoiado em uma árvore, o caçador estava de pé, com o ombro enfaixado. Eu devia agradecer, murmurou. Não sei quem é, mas salvou minha vida. Azel não respondeu. Se precisar de algo, flechas, informação, caça... Me procure na vila. Me chamam de Shen. Ele deixou um embrulho de carne salgada na entrada da cabana e partiu. Azel pegou, colocou sobre a mesa e voltou ao cultivo como se nada tivesse acontecido. A noite se seguiu sem palavras, apenas o crepitar do fogo e o fluxo silencioso do Ki. O dia estava nublado quando Azel desceu novamente até o vilarejo. Levava consigo uma pequena sacola de ervas e 2 pedras espirituais de baixo grau. O plano era trocar por novas plantas para acelerar a restauração dos meridianos. As ruas de terra batida estavam movimentadas. Homens discutiam preços, mulheres carregavam cestos de frutas e, ao fundo, um pequeno grupo de mercadores descarregava uma carroça coberta por lona escura. O som de correntes o fez parar. Sob o toldo, 2 jaulas de ferro abrigavam figuras ajoelhadas. Eram escravos. Algo comum nas fronteiras, mas que ainda despertava o antigo instinto sombrio dentro dele. Entre eles, uma presença diferente. Uma elfa. A pele branca refletia a luz do entardecer. O cabelo prateado caía em mechas sobre os ombros, contrastando com o ferro frio da coleira. Mesmo ajoelhada, havia dignidade em sua postura. O mercador falava alto. Essa aqui é problemática. Olhem os olhos, azul puro, maldição antiga. Sobreviveu a 3 mestres. Quem quiser tentar, leve por um preço simbólico. Ninguém se aproximava. O Ki dela estava corrompido, o corpo coberto por marcas de energia negra que se moviam sob a pele. Azel observou em silêncio por alguns segundos. O Nexus reagiu sozinho. Análise espiritual, presença de veneno etéreo e selo de restrição. Origem, maldição de alma. Ele desviou o olhar, mas a voz fraca da elfa rompeu o som do mercado. Você também é amaldiçoado? Perguntou ela sem levantar a cabeça. Azel parou. Os olhos âmbar encontraram os dela, azul claros, frios e exaustos, mas ainda vivos. Não, respondeu. Eu apenas não acredito em correntes. O mercador se aproximou. Vai levar? 3 moedas de prata e ela é sua. Morrerá em 1 semana de qualquer forma. Azel entregou as moedas sem discutir. Quando o cadeado foi aberto, o corpo da elfa caiu para frente. Ele a segurou antes de tocar o chão. Era leve, leve demais. A lareira ardia fraca. Azel preparava uma mistura de ervas trituradas enquanto o corpo da elfa repousava sobre peles limpas. As correntes haviam sido removidas, mas a coleira continuava. Parte do selo. O Nexus falava enquanto ele misturava as ervas.
O veneno etéreo pode ser neutralizado com infusão de Ki purificado. Porém, risco, 78% de falha. Ele ignorou a porcentagem e colocou as mãos sobre o peito dela. Conduziu o pequeno Ki que possuía. O fluxo espiritual reagiu violentamente. Energia escura saiu das veias, queimando o ar como fumaça negra. A elfa gritou, arqueando o corpo. Mesmo assim, ele continuou o processo, guiando o Ki puro para dentro do selo. Ritmo cardíaco estabilizando, corrupção espiritual reduzida em 62%. Aos poucos, a respiração dela se acalmou. O brilho azul dos olhos voltou, ainda fraco, mas nítido. Porque ajudou? Murmurou a voz rouca. Azel respondeu sem emoção. Porque ninguém mais faria isso. Silêncio. Ela o observou por alguns segundos antes de fechar os olhos outra vez. Do lado de fora, a chuva começou a cair. Dentro da cabana, a chama iluminava os dois. O homem de cabelos brancos meditando em silêncio e a elfa, adormecida, com a maldição se dissipando lentamente de sua pele. O clã Umbra Eternum dava seu primeiro passo de volta à existência, mesmo que ainda não soubesse disso. Apenas o som do fogo preencheu a noite. O interior da cabana estava silencioso. Amélia dormia, a respiração calma. A maldição havia recuado, mas seu corpo ainda era frágil. Azel colocou mais lenha na lareira. A luz do fogo iluminava suas roupas escuras, agora rasgadas nos ombros e joelhos. A faixa da cintura estava desfiada, e a pele de seus pés estava ferida por caminhar descalço na floresta. Pegou a pequena bolsa com as moedas restantes, o pagamento pelas ervas vendidas. Observou Amélia uma última vez antes de sair. Voltarei antes do pôr do sol, disse simplesmente. Ela não respondeu, mas seus olhos se moveram sob as pálpebras, como se tivesse ouvido. O vilarejo estava mais movimentado que de costume. Barracas de tecido haviam sido montadas para uma feira. Camponeses vendiam legumes, carne curada, pão quente. Azel caminhava calmamente, a túnica rasgada chamando olhares curiosos. Alguns cochichavam, outros desviavam o olhar. Primeiro parou diante de uma tenda de roupas. Uma mulher de meia idade o observou com cautela. Precisa de algo mais resistente que isso, disse olhando as mangas rasgadas. Ele apenas apontou para 3 peças sobre a mesa. Uma túnica preta simples, de tecido firme, uma camisa cinza escura por baixo e botas de couro usadas, porém inteiras. Vai levar tudo? Perguntou a vendedora. Azel assentiu e entregou as moedas. Ela hesitou, mas aceitou. Ele vestiu tudo ali mesmo, atrás do tecido da barraca. A nova roupa não era luxuosa, mas cobria as cicatrizes, aquecia os pés e devolvia dignidade à sua postura. Em seguida, foi até os mercadores de alimentos. Comprou pão preto firme, carne seca salgada, arroz, sal grosso e água potável. Colocou tudo numa sacola de tecido. Quando estava prestes a partir, ouviu conversas ao redor. Dizem que um caçador apareceu curado de morte certa. Uma garota estranha foi comprada ontem com olhos de gelo. Cultivadores do clã Solarion chegarão amanhã para cobrar impostos. Ele ignorou, ajustando a túnica preta. O céu começava a nublar. Na floresta, as botas afundavam suavemente na terra úmida. A roupa nova ainda estava rígida, cheirando a sabão e ervas amargas. O Nexus falou suavemente dentro dele. Aparência aceitável, disfarce adequado para interação social mínima. Não estou tentando me disfarçar, murmurou Azel. Apenas me parecer menos morto. O vento balançava as folhas. Nenhuma resposta veio. Ao entrar, encontrou Amélia sentada, coberta por um manto. Ela o observou em silêncio. Os olhos dela desceram das novas botas até a gola escura da túnica. Você parece vivo agora, disse com voz calma. Azel colocou os alimentos sobre a mesa. Coma quando quiser, ainda temos muito a fazer. Ela tocou a coleira no pescoço, sentindo o metal frio. Pretende me deixar aqui para morrer devagar? Ele começou a acender o fogo novamente. Se quisesse que morresse, teria deixado naquela jaula. Silêncio. Apenas o estalar das chamas. A manhã começou silenciosa. O fogo da lareira ainda crepitava quando Azel abriu os olhos. Ao lado, Amélia observava em silêncio, sentada sobre a cama improvisada. Os olhos azuis acompanhavam cada movimento dele. Ele levantou, amarrou a faixa na cintura e saiu para fora da cabana. A floresta estava coberta por uma neblina fina. Pegou uma tora de madeira do lado de fora, a colocou no chão e começou a cortar lenha em silêncio. Você faz isso todos os dias? Amélia perguntou, da porta. Precisamos de fogo e comida. O corpo não se fortalece apenas com Ki. Ela se aproximou, apoiando-se na parede. Você treinava guerreiros? Antes, ele ergueu o machado outra vez. Treinava monstros, soldados, assassinos e deuses, mas isso foi antes de me selarem. Amelia não respondeu, só seguiu observando. Depois de cortar lenha, Azel montou algo simples atrás da cabana. 2 troncos como alvos, 3 pedras alinhadas no solo e espaço para movimentação. Ele retirou a faca de lâmina curta de seu cinto e começou a treinar. Movimentos precisos, passos leves, giro, corte, recuo. Amélia sentou-se sobre uma rocha, quieta, observando com atenção. Você está respirando de forma errada, disse Azel sem parar. Mesmo sem Ki, seu corpo ainda é o de uma guerreira. Ela ergueu o olhar. Você percebeu? Sua postura.
Seus músculos. Você já treinou antes. Não é apenas uma escrava. Amélia se levantou devagar. Meu clã foi destruído. Eu fui a única que sobrou. Azel parou, a respiração formando vapor no ar frio. Então levante direito. Um corpo que já lutou pode lutar outra vez. Ele jogou a faca curta para ela. Amélia a pegou, mas o peso quase a fez perder o equilíbrio. Mesmo fraca, imitou os movimentos dele. Os pés escorregavam às vezes, a lâmina tremia, mas ela não parou. Na mesa de madeira rústica colocaram pão preto, carne salgada e água fervida com ervas amargas. Comeram em silêncio. Amélia mantinha a coluna reta como alguém que ainda lembrava de sua nobreza. Quando seu corpo aguentar, vou remover a coleira, disse Azel. E eu serei livre? Você será responsável por si mesma. Amélia assentiu uma única vez, não agradeceu, e ele não esperava que agradecesse. O sol se pôs atrás das árvores. Azel meditou no chão da cabana, que circulando de forma mais suave, agora que estava alimentado e abrigado. Amélia dormia encostada na parede, o brilho da lareira iluminando o cabelo prateado. Nenhum dos dois falou mais nada. A noite continuou tranquila, apenas o vento movendo as folhas do lado de fora. A manhã estava nublada. Amélia acordou cedo, sentada perto da porta, observando a floresta. Azel terminava um exercício de respiração, o ki movendo-se de forma ordenada em seu peito. Ele caminhou até a mesa onde repousavam tigelas, ervas secas e um frasco com líquido azul esverdeado. Fique sentada, disse sem alterar a voz. Vamos remover a coleira hoje. Amelia tocou no metal frio em seu pescoço. Não respondeu, apenas ajeitou o corpo para facilitar o acesso. Azel mergulhou os dedos no frasco de essência. O cheiro era forte, amargo. Em seguida, posicionou a mão sobre a coleira. Nexus ativo, detectando selo de submissão, origem, runas humanas e marca demoníaca. Para remover, aplicar ki puro direto no núcleo do selo. Consequência, dor espiritual provável. Vai doer? Amélia perguntou, encarando o chão. Sim, ele respondeu, mas suportará. Ela ergueu os olhos azuis e assentiu. Azel respirou, canalizando o ki que possuía para a palma da mão. Os dedos tocaram a parte central da coleira. Um som seco ecoou, como ferro reagindo ao fogo. Chamas negras surgiram por um instante na runa gravada no metal. Amélia cerrou os dentes. Veias azuladas apareceram no pescoço, acompanhando o trajeto da energia. O Nexus guiava o processo com precisão. 70%, 82%, 95%. Com um estalo final, a coleira rachou no centro. O metal caiu ao chão, partindo-se em dois. Amélia ficou ofegante, o pescoço marcado por um leve hematoma, mas livre. Ela levou a mão ao pescoço. Nenhuma corrente, nenhuma marca de subordinação espiritual. Azel apenas disse, agora você é livre, pode ir quando quiser. Amelia permaneceu em silêncio por um momento. Olhou pela porta, para a floresta, o céu cinzento, o caminho que levava ao vilarejo, e depois olhou para ele. Se eu partir, vou ser caçada, vendida de novo ou esquecida. Seus dedos tocaram o próprio peito. Aqui, eu posso respirar. Posso lutar de novo. Azel não respondeu. Ela então se ajoelhou, não em reverência, mas como alguém que escolhe permanecer. Não fico porque devo, fico porque quero, até que meu débito comigo mesma seja pago. Ele virou-se e apenas disse, então levante, temos trabalho. Amélia se levantou, os olhos tranquilos, respiração firme. A cabana permaneceu silenciosa, apenas o som do vento nas folhas. Nenhum juramento, nenhuma promessa. Apenas duas pessoas começando a reconstruir algo que ainda não tinha nome. O céu amanheceu nublado, mas sem chuva. Azel retirou o pano que cobria a janela da cabana. A luz fria da manhã entrou, iluminando as paredes de madeira e o fogo ainda aceso na lareira. Amélia já estava de pé, organizando as ervas secas e a água fervida que ele havia preparado na noite anterior. Vamos começar, disse Azel sem olhar para ela. No campo aberto atrás da cabana, a névoa ainda cobria o chão. O ar cheirava a pinho e terra úmida. Azel colocou 2 troncos de madeira paralelos no chão. Pés aqui, ombros alinhados. Respire pelo abdômen. Amélia se posicionou conforme indicado. Ele caminhou em torno dela, observando cada detalhe. Joelhos tensionados demais, ombros erguidos, respiração curta. Você está tentando parecer firme, disse ele. Pare de tentar, apenas respire. Ela inspirou, deixou o ar descer até o dantian. O fluxo era instável, mas real. Azel então demonstrou o movimento básico de punho. Simples, avançar, girar o quadril, soltar o ar junto ao golpe. Faça. Amélia tentou. O golpe saiu fraco. Outro. O 20º veio mais fluido. No 30º, os braços tremiam. Pare, disse Azel. Agora sente, feche os olhos, circule o ki nas pernas. Ela obedeceu, sentando-se sobre a relva molhada. Fechou os olhos. O cabelo prateado deslizou pelos ombros. A respiração estabilizou, o ki se moveu em espirais lentas.
Hazel entrou na floresta com um arco simples e uma faca curta. Não demorou a voltar com 2 coelhos selvagens e raízes de ginseng azul. Amélia retirou a pele dos animais e colocou a carne na panela de ferro com água, sal e ervas. Comeram sentados do lado de fora da cabana. Nenhuma palavra. O vapor do caldo subia no ar frio da tarde. Quando terminaram, Amélia observou as mãos. Ainda tremem, disse. Mas não é medo. É o corpo lembrando que já foi forte, respondeu Hazel. De volta ao interior da cabana, Hazel sentou-se em posição de cultivo. Amélia fez o mesmo no lado oposto. A respiração era o único som. Ki correndo pelos meridianos como água sob pedra. Diagnóstico interno do hospedeiro. Meridianos 44% restaurados. Informou Nexus em sua mente. Hazel abriu os olhos. Observou Amélia. A circulação de Ki dela era fraca, mas constante. Você será capaz de cultivar de novo, disse ele, mas vai doer. Já dói respirar, ela respondeu. Continuo. A noite caiu sem vento. A floresta estava quieta. Hazel apagou a forja improvisada. Amélia recolheu os pratos da refeição. Os dois permaneceram no interior da cabana, cada um diante do fogo. Nenhum juramento, nenhuma promessa. Apenas silêncio compartilhado e corpos exaustos. O dia terminou assim, sem interrupções. Apenas continuidade. O dia começou com o som da floresta acordando. A neblina cobria o campo atrás da cabana, onde o chão já estava marcado pelos treinos dos dias anteriores. Hazel colocou 2 pedras redondas no chão, lado a lado. Hoje você vai aprender a sentir o Ki da terra, disse. Não apenas respirar. Amélia permaneceu de pé, os cabelos prateados presos atrás da cabeça, pés descalços na grama úmida. Feche os olhos, ele continuou. Respire. O ar entra, e na expiração, imagine que a energia desce até os calcanhares. Se conseguir, sentirá o peso do mundo empurrando de volta. Ela obedeceu, inspirou lentamente. As mãos tremeram de leve, mas sua postura permaneceu firme. O tempo passou em silêncio. Depois de uma longa tentativa, Amélia abriu os olhos. Consegui por um momento, como se algo empurrasse meu corpo para cima, mas escapou. Então faça de novo, respondeu Hazel. E ela fez. Mais uma, mais outra, até que as pernas perdessem a força. Hazel foi até o rio buscar água. Amélia recolheu lenha e alimentou o fogo da cozinha. Comeram peixe simples assado com ervas e sal. Não conversaram. O silêncio era confortável. Hazel levou Amélia à parte mais alta da floresta, onde rochas grandes se erguiam. Colocou diante dela um tronco pesado. Você vai levantar, mesmo que caia. Ela respirou fundo. Agarrou o tronco. O corpo tremeu. Subiu até a altura do ombro e caiu. Repetiu. Dói, murmurou ela com as mãos sujas de terra. Tudo o que vale a pena cultivar começa com dor, disse Hazel. Continue. O sol atravessava as árvores quando Amélia finalmente ergueu o tronco até acima da cabeça. Não sorriu. Apenas deixou no chão e respirou fundo, estável. Eles voltaram à cabana quando o céu começou a escurecer. Hazel sentou-se em posição de cultivo. Amélia imitou. A respiração dela era mais profunda. O Ki, embora frágil, percorreu um ciclo completo entre o abdômen, braços e pernas. O Nexus informou dentro da mente de Hazel. Amélia Silvervale. Início do primeiro ciclo de cultivo. Meridianos funcionando em 12%. Ele abriu os olhos, observou a postura dela. A partir de agora, você tem um caminho. Ela apenas disse. Não vou parar. O vento balançava as folhas lá fora. Dentro, apenas o som do fogo queimando. Amélia dormia apoiada na parede, respiração tranquila. Hazel permaneceu acordado por mais algum tempo, reorganizando ervas e afiando a lâmina curta. Nenhuma palavra foi dita antes de dormir. O mundo permaneceu silencioso. A manhã era clara, quase sem vento. Hazel observava o fogo apagando lentamente quando ouviu passos leves do lado de fora. Alguém vinha da trilha em direção à sua cabana. Amélia estava varrendo a entrada quando o homem surgiu. Roupas cerimoniais discretas, porém limpas. Uma pequena insígnia dourada brilhava no ombro, um círculo com 3 chamas, símbolo do clã Solarion. O emissário parou a poucos passos, sem abrir a expressão. Saudações, sou Juan Valer, mensageiro do Marquês Solenvar. Venho cobrar tributos em nome do domínio. Hazel permaneceu sentado, observando. Não mostrou surpresa, apenas a mesma calma antiga. Tributos? Perguntou ele. Esta vila é autônoma. Juan colocou a mão sobre uma caixa de madeira à sua frente, lacrada com cera vermelha e o selo do Solarion. Ordens do Marquês. Todo assentamento dentro do Vale de Linhai agora responde ao domínio. Aqui está a lista de taxas e exigências. Assinatura necessária para legitimar a cobrança. Amélia aproximou-se, olhos atentos. Quantos pagaram até agora? Perguntou. Nem todos. Juan respondeu com frieza. Alguns resistiram e foram instruídos. Temos autoridade. Hazel pegou a caixa com ambas as mãos e a abriu com movimentos precisos. Dentro havia pequenos documentos, um punhado de moedas e, na lateral, um pedaço de metal decorado. Uma miniatura de runa estampada que chamou a atenção do Nexus em sua mente. Análise, ligações com runas de contenção, fragmento possivelmente derivado de insígnias usadas no antigo selo. Juan notou o leve movimento de seu rosto. Observador atento, murmurou.
O Marquês preza pelos detalhes. Azel devolveu a caixa, colocando-a sobre a mesa. Diga ao Marquês que não tenho ouro, mas ofereço trabalho. Se o domínio precisa de lenha, ervas, proteção, posso prestar serviços. Juan avaliou-o com desprezo explícito. Sua oferta será registrada. O Marquês decide o valor do trabalho. Antes de partir, Juan lançou um olhar para Amélia, avaliando sem disfarce. Havia curiosidade, talvez indício de lembrança. Quando se virou, Azel notou que a sombra do mensageiro parecia maior do que deveria, como se alguém o observasse de longe com atenção. Depois que o emissário se foi, Azel fechou a porta e lançou um olhar para Amélia. Solarion, disse calmo. Eles estiveram entre os que contribuíram com o selo. Amélia franziu o senho. Eles participaram? Sim. E agora o Marquês recolhe com a mesma mão que assinaram o fim de meu clã. Ela tocou o local onde a coleira ficara, as memórias girando por trás do olhar azul. O que faremos? Azel não respondeu com longas palavras. Levantou-se, guardou a bolsa de suprimentos e recolocou a nova túnica. Trabalhar, aprender, ganhar força e observar todos os caminhos por onde o selo ainda respira. O dia prosseguiu. Lenha cortada, ervas colhidas, cozido servido. A caixa do Solarion foi trancada num baú no canto, não por medo, mas por respeito à informação que trazia. Nada mais aconteceu naquela tarde além do trabalho cotidiano. Mas o mensageiro levara um pedaço do passado até a porta deles. Uma primeira interseção real entre Azel e os responsáveis por seu selo. Então é isso, pessoal. Acabou o nosso Purotinha e sua elfa. Essa história temos várias possibilidades. Quem quiser a continuação já sabe. Deixa aquele like e se inscreva no canal. Até mais e fui!